Olá pessoal, hoje eu apresento o trabalho intitulado Redes neurais convolucionais aplicadas à detecção de espécies de árvores por meio de imagens capturadas por veículos aéreos não tripulados. Uma análise bibliométrica como base para o planejamento da produção da agricultura. Bem, o trabalho como um todo foi resultado de uma pesquisa operacional dentro da área de inteligência computacional, tendo sido realizado uma revisão sistemática da literatura, utilizando alguns recursos estatísticos e outros recursos computacionais. Apesar de estar sendo atualmente ministrado por mim, o trabalho foi realizado em coautoria com os professores doutores Sanderson Macedo Barbalho e Diego Leandro Borges, ambos também da Universidade de Brasília. Uma breve introdução sobre o tema, o escopo da pesquisa abrange, a princípio, o transcorrer do desenvolvimento histórico desse tema. Então, em uma linha cronológica, como tem sido o desenvolvimento de lacunas, quais são lacunas que têm sido preenchidas e quando foram preenchidas, quais são as contribuições em um aspecto social, quais são as contribuições no aspecto científico e tecnológico e, principalmente, quais são as suas contribuições no aspecto ambiental. Então, a princípio, existe a necessidade de um levantamento de ferramentas justificativas para que haja essa detecção de espécies vegetais em campo e quais são as suas importâncias em múltiplas áreas. Podemos citar aí algumas, por exemplo, como a questão da cultura orgânica, foco esse no trabalho em questão. Algumas questões como manejo florestal ou preservação ambiental também são possibilidades para a questão de sensoriamento geoespacial e como a visão computacional ela pode não só se encaixar e preencher múltiplas colunas dentro dessa área de estudo, mas ela pode potencializar os resultados. Então foi realizada, a princípio, uma análise sistemática da literatura, desenhando quais são essas lacunas e quais são os avanços possíveis, e dentro, fechando um pouquinho mais esse escopo, quais são as contribuições específicas dentro da área da cultura orgânica, como a gente poderia estar explorando a questão de monitoramento de abelhas, de monitoramento de flora potencialmente apícola, a fim de colaborar com algumas questões como a melhora da saúde das abelhas, a preservação ambiental. Bom, no processo metodológico utilizado no transcorrer da pesquisa, seguiu-se um plano de métodos que corroboraram não só para a questão de confiabilidade dos dados consumidos ali, mas também na objetividade da seleção desses. Então, a princípio, foram elencados 4 passos que corroboram especificamente para essa revisão sistemática da literatura, e um quinto passo que elabora de uma forma um pouco mais subjetiva quais seriam as contribuições, como essa metodologia poderia contribuir para a questão da visão computacional, englobando o escopo de referenciamento de espécies de árvores no contexto da produção de agricultura orgânica. Então, em um primeiro passo, é elencada a seleção de base de dados com um grande teor de confiabilidade e também de qualidade dos materiais dispostos ali, né? Tendo sido selecionadas as bases, escopos e Web of Science. E, posteriormente, inicia-se um tratamento com algumas palavras-chave, direcionando a pesquisa de uma forma não muito generalista, mas também não muito objetiva, de forma que a gente consiga abranger uma gama muito boa que contemple todas aquelas palavras-chave. E no segundo passo, são elencados alguns critérios de seleção dos artigos, podendo aí limitar os anos, por exemplo, se eu quiser manter a margem do conhecimento, né? A fronteira do conhecimento. Eu posso pegar apenas os últimos 5 anos, ou eu posso ir limitando por algumas áreas ou sub-áreas de conhecimento. E um terceiro passo, existiu a necessidade da programação de alguns scripts SQL em linguagem SQL para fazer a remoção de algumas sujidades, eliminar algumas duplicadas e também fazer a correção de algumas inconsistências nas bases de dados, onde eu tinha aí alguns erros ortográficos ou coisa do tipo. Em um quarto e último passo, é realizado uma análise quantitativa e qualitativa, uma análise bibliométrica, utilizando um software chamado VozBeaver. Iniciando-se, então, um estudo estatístico em cima de toda a base de dados coletada, constata-se, através da análise de publicações por ano, que a quantidade de publicações elas vem aumentando gradativamente, tendo sido registrado uma única queda exclusiva do ano de 2020 para o ano de 2021. E nós temos que, atualmente, o ano com maior número de contribuições ou publicações na área foi o ano de 2022, com um total de 9 publicações. E é constatado também que, no início do tempo, do período estudado, as publicações elas eram bem escassas, tanto que no ano de 2018 havia apenas uma publicação. É possível observar a evolução das publicações por ano, notando que o ano de 2020 para 2021 foi o único intervalo que registrou uma queda, tendo-se, portanto, todos os intervalos anteriores e posteriores a esse de aumento no número de publicações. E foi constatado também que o intervalo entre os anos de 2019 e 2020 foi o possuinte do aumento mais significativo, registrando 7 novas publicações, ou seja, um aumento de 75% em relação ao anterior. Tendo agora como critérios agregadores os idiomas, o inglês aparece como idioma dominante na comunicação científica, apresentando uma porcentagem de 95,6%. Mas ainda assim, aparecem as línguas japonês e chinês com representatividade de 2,2% cada. Agora, segregando as bases de dados por palavras-chave, palavras essas indexadas nas keywords e nos títulos de cada um dos papers, constata-se que o uso de heurísticas de aprendizagem profunda baseadas em redes neurais convolucionais é uma das áreas de interesse, se não a maior. E também é possível inferir que as detecções de objetos e reconhecimento de objetos é uma das aplicações mais importantes e uma das técnicas mais utilizadas no desenvolvimento de inteligências artificiais para reconhecimento de imagens. Realiza-se uma nova estrutura que foi utilizada programando com linguagem Python, que seria os assuntos, os tópicos subjacentes ao tema como um todo. Então analisa todo o corpo de todo o paper para analisar quais são as palavras-chave que mais aparecem. Tendo aí uma consciência de quais são a estrutura conceitual subjacente à pesquisa. E analisando-se estatisticamente a quantidade de periódicos e suas respectivas publicações, apontando o mais relevante, o periódico que se destaca é o IRPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, com uma relevância tão grande que atingiu 7 publicações nos últimos 5 anos dentro da área de detecção de objetos de espécies vegetais. No último recurso estatístico, utilizou-se a análise de tipos de documentos para segregar as publicações das bases, tendo então constatado que a maioria das publicações encontradas no campo de estudo em questão são artigos, com representatividade massiva de 73,9% diante do total. Em segundo lugar estão os artigos apresentados em conferências, com 17,4%. E, por fim, analisando as publicações por quantidade de citações e, consequentemente, a relevância dessas publicações diante de todo o cenário naquela área estudada, distribui as publicações por citação, apresentando quantitativamente os 5 trabalhos que mais apresentaram relevância ou quantidade de citações mesmo nos últimos 5 anos, sendo o principal deles o trabalho intitulado A Convolutional Neural Network Approach for Counting and Allocating Citrus Trees in UAV Multispectral Imaging, com uma quantidade de citações de 180, representando 23,1% do total de citações de todos os artigos que compõem a base de dados. Para ter noção da relevância desses 5 artigos mais citados, basicamente falando, nota-se que, somando as porcentagens das citações diante do todo, esses 5 artigos apresentam uma quantidade de citações de 70,9%. Utilizando-se o software VozBeaver, foi possível realizar um mapeamento de redes de publicações por citação, utilizando essa visualização para observar quais são os clusters, as publicações e os autores que possuem maior número de citações e como eles se relacionam entre si, tendo sido apresentado um destaque de relevância para o autor Osco e para o autor Anderson Santos, que apresentaram os trabalhos com maior relevância dentro do cenário mundial com relação à área de estudo. Dando o software VozBeaver uma segunda análise, é possível realizar um mapeamento de rede para visualização de quais são os trabalhos comumente citados de forma conjunta, ou seja, analisando as publicações por constatação. Apontando que no mapa apresentado na tela, os 4 autores eles são comumente citados de forma conjunta por possuírem trabalhos categorizados como revisão ou fundamentação teórica, ou seja, são trabalhos utilizados para embasar a conceituação das redes neurais. Conclui-se que existe atualmente um crescente interesse em redes neurais convolucionais como uma ferramenta de absorver algumas lacunas e preenchê-las, potencializando alguns resultados dentro da área de detecção de objetos no segmento vegetal. E através da potencialização do uso de recursos tecnológicos, tais como inteligências artificiais, detecção de objetos, reconhecimento de objetos também, fazer com que a gente conseguisse atingir também a potencialização dos resultados ou das contribuições. Caminhando sempre no sentido da questão de sustentabilidade, a gente conseguiria preservar o ambiente de uma forma um pouco mais efetiva, por assim dizer, realizar alguns levantamentos florísticos de uma forma mais rápida e mais precisa. Por fim, eu agradeço ao INPE, Universidade de Brasília, a Finatec, Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos, e ao Ecosistema de Pesquisa do qual eu faço parte, o GPIP.